Fala, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu me chamo Maicon e hoje eu tô vindo até aqui pra gente trazer um tema um pouquinho diferente. Na verdade, tem sinergia aí com o nosso tipo de trabalho que a gente posta aqui no canal no YouTube, porém é um negocinho um pouquinho mais didático pra gente tá começando a falar a mesma língua quando a gente fala da palavra pergolado. Tá ok? Aqui, ó, eu fiz uma pequena miniatura para poder estar ilustrando o que eu vou explicar para vocês, como que se chama as peças aqui bem certinho. Bacana? É uma miniatura que eu fiz em proporções aqui, imitando os pés, a travessa e etc. Bom, a palavra pérgola tem origem latina, que vem da palavra pérgola, que significa varanda. E lá na Itália, quando a palavra foi levada para lá, mudou para pérgola, que lá tem uma história que é bastante ligada à plantação de uva, de parreiras, né? E era bastante utilizada para isso. Bacana? Materiais que geralmente são construídas as pérgolas: madeira, concreto e metal. São esses geralmente os materiais básicos que são construídos uma pérgola. Tá ok? O que me fez trazer esse vídeo aqui pra gente? É claro, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade aí a respeito da história, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link onde ele conta um pouquinho da história da pérgola, assim, do pergolado, de onde surgiu, de onde vem, para onde foi e aonde que é utilizado hoje em dia. Hoje em dia é bastante utilizado em jardim, garagem, varanda gourmet, etc, etc. Hoje em dia abrange um monte de coisa. Um dos principais conceitos era assim: todos os ângulos teriam que ser em 90 graus, um referente ao outro, como se fosse fazer uma estrutura basicamente quadrada, que é só para poder segurar as plantas aqui em cima e deixar que os ramos cresçam naturalmente, fazendo uma cobertura por baixo. Bacana? O que eu vejo bastante assim é a dificuldade quando você, por exemplo, às vezes fala assim: onde você está indo? Alguém me pergunta: eu estou indo lá montar um pergolado, né? Mas o que é um pergolado? A grosso modo, eu costumo falar assim: imagine um telhado sem telha. Basicamente, é isso que a pessoa consegue entender de imediato. Aqui, ó, eu trouxe um pergolado que é o mais comum encontrado hoje em dia, esse que você vê bastante em praça, pelo menos aqui na nossa região, aqui em Curitiba, tem bastante esses pergolados montados, tá ok? E ele consiste em algumas partes básicas, tá ok? Aqui seria o pé, ou pé direito. Em algumas regiões do Brasil, eles chamam do quadrado. Legal? Aqui é a travessa, essa peça aqui, ó, é a travessa. Travessa você tem que imaginar, pelo menos aqui no Brasil, como se fosse uma trave de um gol. Então ela tá lá, a travessa lá em cima, tá? Acho que você já deve ter visto em jogo de futebol quando a pessoa acertou no travessão. Bom, é essa peça aqui. E essas vigas aqui de cima, aqui na nossa região a gente chama elas de pérgolas, tá? E tem algumas regiões que chamam elas de vigotas ou vigas, tá? Outra coisa assim, agora seria bom, interessante eu falar para vocês a respeito das medidas mais utilizadas, que fica bem mais fácil para você entender assim, por exemplo, eu quero construir meu pergolado, quais são as medidas mais utilizadas? Região de Curitiba, 15 centímetros por 15 centímetros seria o pé direito, tá ok? Bastante utilizado também pé sanduíche e pé duplo, que eu vou estar deixando aqui no cardzinho, que eu explico quais são esses tipos de pés. Geralmente é 15 centímetros por 15 centímetros, eu estou utilizando essa medida. Outras medidas que também o pessoal costuma utilizar, agora não é questão de Curitiba, é questão a nível Brasil, além do 15 por 15 é o 20 centímetros por 20 centímetros pela altura que vai ser feito o pergolado lá. Legal? Travessa. A travessa, aqui Curitiba, região novamente, a travessa geralmente tem 5 centímetros por 20 centímetros, você imaginando um pergolado de 3 metros. Se tivesse 5 metros, aqui o pé com o recuo, dessa parte para essa parte, dessa parte para essa parte, você teria que usar uma viga mais alta para ela poder aguentar
ela selar, para ela não poder selar para baixo, aguentar o peso da própria estrutura que está nela. Então, 5 centímetros por 20 centímetros ou 5 centímetros por 30 centímetros. Outras medidas bastante utilizadas são 7,5 centímetros por 20 centímetros, 7,5 por 30 centímetros. Bacana? As pérgolas aqui a gente tem uma variedade um pouco maior. As pérgolas elas variam de 5 centímetros de grossura por 10 centímetros de altura, 5 centímetros novamente por 15 centímetros de altura, 5 centímetros por 20 centímetros de altura e 5 centímetros por 30 centímetros de altura. Vai depender do teu projeto. Bacana? Todas essas medidas que variam de 10, 15, 20, 25 e 30 centímetros, elas têm a variação com 7,5 centímetros de espessura. Se for uma medida diferente disso aí, isso a nível Brasil, se torna cada vez mais difícil de estar encontrando. Outra coisa que caracteriza bem o pergolado é assim, ó. Você tem que imaginar, se você vai pedir um pergolado, por exemplo, eu quero um pergolado de 3,5 metros por 3,5 metros. Você vai contar a medida de 3,5 metros dessa ponta da travessa até essa outra ponta da travessa e 3,5 metros dessa ponta da pérgola até essa ponta da pérgola. Por quê? O bonito do pergolado é justamente deixar essa espécie como se fosse criando um beiral aqui para fora da cobertura, tanto aqui quanto aqui. Bacana? Então, hoje um videozinho rápido para estar explicando, para a gente estar conversando a mesma língua. Então, quando eu lançar vídeo de pergolado e falar, vou começar a cortar travessa, vou começar a cortar pérgola, vou começar a cortar o pé, você vai estar sabendo exatamente do que eu estou falando. Se tiver alguma coisa diferente, que às vezes pode acontecer, por exemplo, eu estar colocando uma viga aqui no centro, eu chamo ela de viga mesmo, tá ok? Que é a única variação que tem no pergolado. Bacana? Agora eu vou fazer assim. Se você gostou do conteúdo e não é inscrito no canal, vou pedir para você, se inscreve aí por favor, ajuda a gente a estar postando mais conteúdo. Espero ter ajudado a você explicando o que é um pergolado. Bacana? Aqui embaixo está aparecendo o Instagram da Ideia Pavimente, bem como também está aparecendo o meu Instagram. Me segue lá, segue Ideia Pavimente, que você sabe o que a gente está fazendo no dia a dia. Por exemplo, se você estivesse me seguindo no Instagram, hoje você saberia que eu estou gravando esse vídeo para você. Legal? E agora aquele jabá. Se você quer aprender marcenaria e tem a vontade e tem as condições, é claro, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para o meu curso de marcenaria com foco em união de pranchas de madeira. Se você tiver a curiosidade, clica lá, lê um pouquinho mais, vê o videozinho de apresentação, entende um pouquinho mais e a gente se vê lá na aula. Bacana? E fora isso, tá aí o vídeo. Eu quero desejar a todos que fiquem na paz. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou!